De volta com as últimas notícias do Fluminense nesta segunda-feira, depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, com pouco tempo para pensar, para refletir. Afinal de contas, quarta-feira já tem o Internacional pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Já estamos de volta e vamos falar sobre reforços. Tem notícia exclusiva sobre uma possível contratação do Fluminense, mais um alvo definido no mercado. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, atualizar aqui a situação do Vitinho. Kevin Serna falou ontem sobre proposta, então fique até o final deste vídeo porque tem muita notícia. E claro, aquele like maroto que você pode deixar aí, que não custa absolutamente nada e ajuda demais a gente. O YouTube reconhece o valor do nosso conteúdo e recomenda para que mais e mais tricolores possam chegar aqui e se inscrever. Inclusive, verifique se você está inscrito aí no canal, porque também isso é muito importante. Vou começar aqui atualizando a situação do atacante Vitinho. Muita gente perguntando se o Vitinho ainda interessa ao Fluminense, ainda está negociando, na verdade. Até o momento, sim. O Fluminense não desistiu do negócio, mas, vamos lá, as coisas mudam muito rapidamente no futebol. Há uma pressão muito grande do torcedor, nas redes sociais principalmente, contra a contratação do Vitinho. Foram no perfil dele, protestar, enfim. Então há um movimento muito forte nesse sentido e eu não sei o quanto isso pode impactar, não é nem o Fluminense especificamente, mas a própria percepção do jogador, dele topar ou não vir. Enfim, é uma coisa que, porque dependendo de como ele está observando isso, de como ele está absorvendo isso, as coisas podem mudar. O que a gente apurou aqui, a nossa equipe do Jornada, a gente apurou que o Vitinho ele tem 3 propostas oficiais no momento. Uma da Arábia Saudita, uma do Fluminense e outra de um clube que não foi revelado. São 3 propostas oficiais pelo Vitinho, o resto foi sondagem. Esse é o panorama de momento. É mais uma frente de negociação que o Fluminense está trabalhando. E o outro alvo que a gente apurou, eu recebi essa notícia na sexta-feira, num primeiro momento não consegui confirmação. Hoje, pela manhã, o Cauã Tinoco recebeu também essa mesma notícia e a gente conseguiu finalmente confirmar o interesse do Fluminense na contratação do atacante Lucas Ribeiro do Mamelodi Sundowns, aquele mesmo que enfrentou o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Lucas é um jogador com uma idade média ali, um pouco mais jovem que o Ares. Vou colocar aqui para vocês o site Ogol, tá aqui na tela, jogador de 26 anos, que nunca atuou profissionalmente aqui no Brasil, mas tem números muito bons lá na África do Sul, um dos grandes destaques desse time do Mamelodi Sundowns, que domina o futebol no país. É um clube que chegou à final da Conca Champions, foi para a Copa do Mundo, fez um jogo ali duro com o Fluminense, a gente tinha um receio, né, do Mamelodi ser uma zebra no grupo do Fluminense, acabaram não passando, mas o Lucas é uma das referências técnicas desse time. Ele sai daqui muito cedo. Ele foi revelado pelo Motoclube, ele é do Maranhão, depois joga nesse time Pinheiros, tudo sub-20 ainda, e aí ele já vai para o futebol francês, ele para a Série B, depois vai para a Bélgica, passa para alguns clubes na Bélgica, até aí sem muito destaque, até chegar ao Mamelodi Sundowns. E aí a carreira dele vai deslanchando. Na temporada 23-24 ele fez 33 jogos, com 15 gols e 7 assistências. Depois, nesta última temporada, 50 jogos, 50 gols, melhor que o Germancano. 50 jogos, 21 gols e 13 assistências. Números bem significativos, a gente somando ali dá 33 participações em gols em 50 jogos, ou seja, um número muito interessante. Mas aí é necessário, na verdade, a gente contextualizar. É um futebol que não está entre as principais ligas do futebol mundial. Isso, né, nem de perto. Então a gente está falando do futebol da África do Sul. Confrontos com menos exigência técnica, tática, física. Não sei como é fisicamente lá. Imagino que deve ser uma disputa física grande, mas tecnicamente, taticamente, não está ali numa liga que você fala, pô, esse cara desempenhou bem lá, a chance de dar certo aqui é muito grande. E aí tem a questão da adaptação ao futebol brasileiro, readaptação. Saiu daqui muito jovem, não atuou como profissional. Então é uma incógnita, fato, saber como que ele vai chegar e vai se readaptar aqui ao Brasil, atuando
no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, principalmente no Brasileirão, onde a competição é muito alta, fisicamente inclusive. Né? É um jogador, mas se ele tá vindo, é sinal que o Fluminense está desistindo do Vitinho? Não exatamente, porque o Vitinho é um jogador mais de lado, ele atua por dentro também, ele tem essa capacidade de atuar por dentro como segundo atacante, mas é um jogador que também atua pelos lados, pode jogar mais aberto, não é um velocista, é um jogador diferente, é um jogador que finaliza, que chega na área, que pisa na área, que finaliza, né? Não é um jogador de tanta velocidade. O Lucas Ribeiro é um jogador mais rápido, ele também atua pelos lados, mas também pode jogar como camisa 10. À medida que essa negociação for avançando, se avançar, eu vou buscar os detalhes aqui. Ele pode jogar como camisa 10, no Mamelodi Sundowns ele fazia as duas funções, né? Tanto como um meio, como camisa 10, tanto aberto, jogando pela direita ou pela esquerda, ou seja, também é um jogador muito versátil, assim como o Vitinho é versátil, o Lucas Ribeiro também é versátil, tá? Então talvez seja essa também o objetivo do Fluminense, é trazer jogadores que possam cumprir ali mais de uma função em campo. Me parece ser um perfil traçado pelo Renato, pela diretoria, porque são jogadores que têm essa característica em comum, tá? Agora, de novo, não dá para encarar nenhum desses jogadores como substituto do John Ares. Se esses dois jogadores chegam, para mim o Fluminense não tem um substituto para o Ares. Por que eu estou falando isso? Porque o Vitinho para mim é muito abaixo do Ares, apesar de eu achar que ele tem qualidade, é um jogador que tem potencial, ele tem técnica, ele finaliza bem. Não sei como, enfim, não acompanhei ele na Arábia Saudita, mas é um jogador que pode acrescentar, só não é um jogador que vai mudar o Fluminense de nível. E o Lucas Ribeiro é uma aposta, assim. Por que eu estou falando que é uma aposta? É um jogador que tem bons números lá, mas aqui não atuou como profissional. Então não dá para cravar nada em relação a ele. É um jogador que pode chegar, dar muito certo e ter muito destaque. O Fluminense se dá muito bem com ele em termos de retorno técnico e até financeiro, talvez. Ele é mais novo que o Ares, por exemplo. Mas não dá para você contar, não. O Lucas Ribeiro vai chegar e teremos os nossos problemas resolvidos. Não dá para cravar isso. Então, de novo, foi o que eu falei lá atrás, é a minha visão em relação a essas janelas de transferências. O Fluminense precisa de um jogador ou de jogadores que possam chegar e mudar o nível do time. Que cheguem para vestir a camisa, jogar e assumir essa condição de referência técnica. Ainda, para mim, não são esses jogadores. O clube busca até 3 reforços, essa é a informação que eu tenho, e inclusive já foi publicado por outros colegas também, o GE publicou isso, e o que eu ouvi, aí foi o que eu ouvi, o Fluminense busca no mercado um 7, um 10 e um 9. Um 7 eu entendo que é um jogador de lado, e aí assim, poderia se enquadrar no Vitinho. O 10, o Lucas Ribeiro, talvez, e o centroavante. Foi isso que eu ouvi agora, foi na sexta-feira ou sábado, se eu não me engano. Tá? Então, dá para esperar ainda uma grande contratação? Eu não estou com uma expectativa alta, mas enfim, eu estou buscando mais informações, conversando aqui para trazer para vocês, tentar decifrar com mais detalhes o que a diretoria do Fluminense está pensando neste momento. Mas é fato que para mim são dois jogadores que, se chegarem, eles podem ser melhores do que os que já estão no elenco, eles podem dar certo, mas, de novo, não são aqueles reforços que vão chegar e de cara vão estabelecer para o Fluminense um novo nível de competitividade. Essa é a visão que eu tenho no momento. Tá? Por falar em negociação, por falar em proposta, e claro, qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês. Uma outra situação que surgiu e de negociação que o Fluminense iniciou foi o Inestrosa, do Atlético Nacional. Essa negociação, a princípio, ela não avançou. O Atlético Nacional fez proposta pelo Kevin Serna. O próprio Kevin Serna falou ontem na Jornal Mista, vou trazer a palavra dele aqui. E aí houve uma tentativa de envolver o Kevin Serna numa troca com o Inestrosa, né? Ele iria para lá e o Fluminense teria que pagar um valor a mais, porque o Atlético Nacional está pedindo 8 milhões de euros. Esse valor o Fluminense, a princípio, não quer pagar pelo jogador, então tentava reduzir esse valor, mas a princípio não houve novidade. Pelo que sabemos, não houve novidade em relação a isso. A negociação está paralisada, mas o Atlético Nacional enviou uma proposta para o Kevin Serna, talvez até uma proposta de aquisição em definitivo ou empréstimo sem envolver Inestrosa. Não sabemos, mas ele confirmou isso. Eu vou trazer aqui a Zona Mista, que disse Kevin Serna, e também o Fábio, que falou com a gente ontem após a derrota para o São Paulo lá no Morumbi.
Cara, acho que toda a torcida tá lamentando, tá pensando o tempo inteiro sobre o Mundial e a forma como veio o pós-Mundial. A gente já ouviu de falta de foco, a gente já ouviu de dificuldade de entrosamento, a gente já ouviu até o ponto hoje do Samuel Xavier falar que a gente não pode mais dar desculpa, a gente, no caso, os jogadores, não pode mais dar desculpa. O que está acontecendo para o Fluminense fazer uma campanha tão boa no Mundial, um time que a torcida olhava para o campo e via não só garra, mas até desempenho técnico acima, e o pós-mundial ser tão desastroso assim? Sí, cara, la verdad, como falou Samuel, no hay excusa, ¿no? La verdad, esta situación muy ruim, ¿no? Después de vivir buenos momentos en Estados Unidos, después del Mundial, y la gente vino con mucha expectativa para seguir haciendo las cosas bien, mas, cara, son cosas que acontecen. En este mal momento yo acho que va a pasar. Yo acho que este es el momento de estar todos juntos, con la torcida también igualmente pedir desculpa, mas el grupo está muy unido para salir de este mal momento y yo sé que vamos a conseguir, así que ahora es solo trabajar, no hay más excusa como falou Samuel, así que, cara, solo trabalhos. Uma dúvida, porque seu nome acabou sendo envolvido em algumas questões de negociação do Atlético Nacional, questão de proposta podendo vir lá de fora. Chegou alguma coisa para você? Como é que você está em questão de janela agora no Fluminense, no mercado de transferência? Eu agora como escutava, não, mas são questões que maneja mi empresário, igual eu estou muito em Fluminense, estou muito contento também com el grupo, con el presidente, con los dirigentes y con la torcida que tiene mucho cariño y la verdad trato de trabajar para devolver ese cariño dentro del campo, así que cara, yo me enfoco más en jugar y tratar de hacer las cosas bien. Ya lo de afuera ya es mi representante, encargará de las cosas que tiene él y para mí, mas estoy aquí en Fluminense. Chegou alguma coisa do Atlético Nacional especificamente para você? La verdad sí, estaba ahí en la mesa, mas son temas que manejan ya muy externo, ¿no? Yo me enfoco y mi trabajo es dentro del campo, tá? Serna vai fazer mais uma aqui? Virando a chave, né, do Campeonato Brasileiro, 4 derrotas. O que extrair dessas derrotas para esse próximo confronto contra o Internacional na Copa do Brasil? Sí, bueno, ahora viene la Copa do Brasil, que es otro torneo, así que bueno, un momento para fechar esta etapa aquí brasileirao y después enfocarnos en la Copa, hacer un buen juego, sacar el resultado positivo que precisa la gente para retomar otra vez la confianza que todos nos necesitamos, así que bueno, esperamos llevarlo la victoria lá, va a ser difícil también porque Internacional um grande time, assim que, bueno, vamos ver o que acontece. Obrigado, hoje na coletiva, o Renato deu uma lista de possíveis motivos para esse desempenho ruim depois do Mundial. Falou sobre cansaço, calendário, falou sobre a saída do Arias também. E a saída do Arias, muito pelo que ele desempenhou no Mundial, ela deixa uma lacuna assim do tipo, putz, será que o Fluminense era tão dependente do Arias? Para ti, que conviveu com ele, que viu a qualidade dele, que hoje nitidamente percebe a ausência dele, qual o impacto real de uma perda de um atleta desse nível para esse desempenho ruim depois do Mundial? Obrigada. Cara, la verdad, John Arias es un gran jugador, más que gran jugador, es una gran persona, así que yo acho que él fue a cumplir un sueño que él tenía mucho tiempo atrás y yo siempre le deseaba lo mejor. Mas, cara, el time tiene otros jugadores que también vamos a tratar de hacer las cosas bien. Sabemos que se fue un gran jugador que todos queríamos tener para siempre aquí en el Fluminense, mas ahora ya viró a página para él, desearle lo mejor y bueno, ahora estamos trabajando para justamente tratar de ocupar esse espaço e essa ausência que ele deixou, mas bueno, estamos muito unidos. Enfim, cara, te perguntar porque é uma situação muito complicada, porque a gente fala sobre foco, a gente fala sobre concentração, foi algo muito debatido nos últimos dias, mas parece que nos últimos 4 jogos só as mesmas perguntas são feitas e o torcedor não encontra a resposta. Por que o desempenho do Fluminense está tão baixo após o Mundial? Difícil para todos, né? É uma pergunta que é feita também para nós, né? Dentro do grupo, da comissão, todos fazem essa pergunta, não tem uma resposta direta e que a gente possa usar. A gente sabe que tem que melhorar em todos os aspectos, concentração, dedicação, e isso é brasileiro, né?
algumas equipes oscilaram no começo e agora vem, depois da parada, né, conseguindo fazer bons jogos e conseguindo as vitórias, né. A gente começou muito bem, fazendo jogos bastante positivos, conseguimos resultados expressivos que nos deu uma tranquilidade para ir para o Mundial e fazer uma campanha no Mundial aí, onde todo mundo valorizou, mas ficou para trás, né? A gente tem que agora retornar o mais rápido possível às vitórias e todos nós temos que dar o melhor, melhorar em todos os aspectos que for possível, dentro dos jogos se concentrar cada vez mais para que a gente venha evitar lances de desconcentração em alguns momentos e a equipe adversária aproveitar, mas não é uma única resposta, são várias situações que são coisas do Campeonato Brasileiro, por isso se torna um campeonato cada vez mais difícil. Então é isso, galera. Tá aí a palavra do Kevin Serna, do Fábio, também falando sobre o jogo de ontem, que a gente acabou não conseguindo compartilhar com vocês aqui ainda. O Serna confirmando, revelando que houve realmente essa proposta, mas a princípio a vida segue normal, nada aconteceu, mas é algo que a gente pode seguir monitorando. O Inês Souza está lá ainda, a janela está aberta. Há possibilidade, não tem informação de desistência em definitivo dessa negociação e conforme a gente for apurando as notícias, vamos trazer aqui para vocês todos os detalhes, tá bom? Um abraço, se não tá, do like e de se inscrever aqui no canal do Leste para você ficar sempre muito bem informado. Um abraço!